boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa comigo, Adriana Ferrari, ao vivo aqui nos estúdios da Just TV. Bom, nosso programa hoje nós estaremos recebendo o Dr. André Solera, que vai falar sobre balão gástrico, sobre emagrecimento, sobre vida saudável. E já nós estaremos batendo um papo com ele, então se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui pra gente que o Dr. André Solera vai responder para você, tá bom? E para começar o nosso programa, vamos pro Minuto Beleza com o personal trainer e consultor fitness, Diogo Franco. Rodou! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Diogo Franco, personal trainer. Estou aqui mais uma vez com vocês no Minuto Beleza. Hoje a dúvida que eu vou tirar vai ser a seguinte: qual é o melhor treinamento aeróbico para ser feito? Pensando aí na redução do percentual de gordura, na definição muscular, vou esclarecer um pouco disso com vocês. Existem 3 formas aí que o pessoal faz aeróbico na academia, excluindo aí o treinamento circuito, que é mais feito na musculação, o transport, mais conhecido na academia, a bike, também tem o spinning, que aí já é uma aula periodizada da bicicleta, e tem a esteira. Qual que é o melhor aí quando a pessoa pensa no emagrecimento? Então legal, pensando em gasto calórico, se você fizer na mesma intensidade ambos, a esteira vai ter um gasto calórico melhor, porque você vai estar movendo o seu corpo o tempo todo, na mesma intensidade com o transport ou com uma bike, e para você conseguir atingir uma intensidade legal na esteira, vai ser muito mais fácil pela conta do aumento da velocidade da esteira. É difícil você mensurar isso quando você está fazendo o transport ou quando você está fazendo a bike. A parte da esteira você consegue aumentar a velocidade e aí você vai ser responsável por essa velocidade e você só vai conseguir correr se essa velocidade estiver adequada para a sua corrida. Já no transport você vai ter que tirar uma força de você para conseguir realizar esse movimento, tá? Então assim, pensando em emagrecimento, vou deixar claro para vocês aqui, esteira é o melhor negócio. Quanto à intensidade, chame seu professor que ele vai poder te ajudar, legal? Um abraço e até mais. É isso aí, um beijo para você, Dioguito Franco, sempre firme e forte, treinar sempre, desistir jamais, esse é o lema. Então, se você tiver perguntas, dúvidas, se você quer saber sobre atividade física, manda aqui pra gente um e-mail pro Diogo, que ele vai responder, tá bom? Bom, o meu convidado de hoje é o Dr. André Solera, que é cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista e também médico colaborador da clínica Bioplástica Brasil. Boa tarde, doutor André, seja bem-vindo. Quero agradecer a sua presença em nosso programa. Boa tarde, Adriana. Muito obrigado pelo convite. E eu quero começar perguntando para o senhor como é que foi a sua decisão de fazer medicina? Isso vem de família, né? Nós temos na família são várias gerações de médicos. Meu avô já era médico, meu pai é médico, minha irmã é médica. Nossa! Então, é uma coisa que está no sangue. Já o DNA? DNA não nega, né? Tá mas assim, desde criança, assim, quando que o senhor decidiu, assim, quero ser médico? Adriana, eu não lembro de ter pensado em uma outra profissão na vida. É mesmo? Dizem que quando tinha uns 4 anos eu queria ser bombeiro, mas coisa de criança. E depois não lembro de pensar em outra profissão. Sempre gostei dessa. E a sua formação de médico, o senhor formou-se na Faculdade de Medicina de Teresópolis, é isso, em 2001? Exato, no Rio de Janeiro, né? Faculdade de Medicina de Teresópolis. E como é que o senhor se interessou pela endocrinologia, disso que eu estava falando na abertura do programa? Na verdade não é endocrinologia, é cirurgia, né, do aparelho digestivo. Sim. Eu fiz residência na Santa Casa de aparelho digestivo e de endoscopia. E também é uma coisa genética. Meu pai já é cirurgião do aparelho digestivo, e aí eu fui seguindo, fui acompanhando ele durante a faculdade e enveredei para esse lado aí. Então o senhor já brincava no hospital, era isso? Desde criança, né? Desde criança, a gente teve uma época, inclusive, que eu morei no hospital. E lembro de ter um patins, logo que surgiu o patins no Brasil, eu andava de patins nos corredores do hospital. É mesmo?
Poxa vida, então já era uma criança diferenciada, né? Porque se via de tudo no hospital e não ficava com medo? Para ser médico tem que ser muito corajoso, né, doutor? Na verdade, a gente não via muita coisa, né? Essas coisas que aparecem nessas séries de TV são coisas mais internas, de dentro de centro cirúrgico, de pronto-socorro, ali nos corredores, onde a gente costumava ficar, não tinha nada disso, não. Era mais tranquilo. Era mais tranquilo. Porque todo médico é muito corajoso, né? Bom, eu não posso ver sangue. Então, eu sou medrosa, eu não sou referência para ninguém. Às vezes eu vou fazer um examezinho de sangue, eu já desmaio. Então, eu já não poderia ter essa profissão linda que o senhor tem. Então, eu também não posso nem te falar isso aqui, mas eu vou falar, eu também tenho medo de tirar sangue. De mim, eu detesto tirar sangue. É mesmo, doutor? Verdade, tenho medo. Não ligo de fazer nos outros, mas tenho um pouco de medo, fico tremendo, dou uma suadinha na hora de colher um exame de sangue de rotina. Então, por isso que o senhor trata com tanto carinho os seus pacientes, porque sabe como é que é, né? Como é que tem a pessoa que tem medo, às vezes, no meu caso, não é nem medo, é pavor. Então, para lidar com isso é muito difícil. E às vezes, né, se a pessoa não está num dia com muita paciência, se ela não tem um carinho com a gente, aí a coisa piora. O medo é um fator importante na hora de você lidar com o paciente, né? O simples fato dele estar com medo já dificulta até para pegar uma veia, fica mais difícil, as veias ficam menos calibrosas. Então, é importante saber essa fase de lidar com o medo e com a ansiedade do paciente. Agora, vamos falar da obesidade. É verdade que o obeso ele é dependente de calorias, assim como o fumante depende da nicotina? Isso mesmo, Adriana. O obeso ele depende da caloria a ponto de, quando a gente começa uma dieta e começa a privar ele das calorias, ele começa a mudar o humor. Então, se a gente está, por exemplo, uma pessoa come 3.000 calorias numa refeição, que não é difícil, né? Sim. Apesar de ser bastante, não é difícil. E passa a ingerir 800 calorias no almoço, na janta, no almoço, na janta. Cria-se essa rotina, esse hábito de ingerir menos calorias, ele muda o humor, ele passa a dormir mal, ele passa a ficar mais ansioso, e por isso que a gente trabalha agora de uma forma multidisciplinar, né? Hoje em dia, a palavra regime é uma palavra pesada, difícil de colocar isso na cabeça da pessoa. Então, a gente exclui essa palavra regime do nosso vocabulário. A gente não faz regime. A gente parte para um tratamento multidisciplinar, que é a mudança de comportamento e hábitos saudáveis. E o balão entra aí com uma ajuda de 80% nesse trabalho aí. Entendi. E, por exemplo, é pesado, é difícil falar regime, dieta também. Então, o que é fazer regime, o que é fazer dieta, doutor André? Na teoria, emagrecer é fácil, é muito simples. É aquilo que entra menos o que sai. Aquilo que entra é o que você ingere em calorias, gorduras e tudo que você coloca na boca, mastiga e engole, e aquilo que sai. Sair é também em gasto calórico na forma de exercício físico. Você imagina, Adriana, que você para acordar e passar o dia inteiro acordada só respirando, você já tem um gasto calórico basal. Cada um tem o seu. Vamos falar em números aproximados para ficar mais fácil. Sim. 1.000 calorias. Tá? Para você acordar, passar o seu dia acordado e dormir de novo à noite, você gasta 1.000 calorias. Fora isso, você levanta, você escova os dentes, lava o cabelo, seca o cabelo, abre o carro, carrega compras. Às vezes a pessoa tem um trabalho braçal e aí vai somando as calorias que são gastas durante o dia. Se você empatar, no final de um dia você gastou 3.000 calorias. Se você empatar com aquilo que você ingere, você mantém o seu corpo numa forma legal. Se você comer 3.500 calorias ao longo do dia, 30 dias, 12 meses, 10 anos, você vai fazendo essa conta aí, você vai ver o quanto de caloria que você vai armazenando. E isso se transforma em gordura e aí a pessoa se torna obesa. Por isso que a gente vê muitos ex-atletas com sobrepeso, né? Porque ele tem uma ingesta, mas ele tem um gasto calórico. Depois ele para de ter esse gasto, mas ele continua ingerindo a mesma quantidade e aí isso se transforma em gordura. É isso mesmo, Adriana. Veja só, comer é muito gostoso, né? Muito prazeroso. Eu acho que todo mundo gosta de comer. Eu gosto de comer.
Então, o atleta está acostumado a ter uma dieta hiperproteica, hipercalórica, para manter esse metabolismo dele num gasto alto. De repente, ele começa a diminuir, ou às vezes até cessa a sua atividade física, o seu gasto calórico cai, reduz para menos da metade, porém, ele esquece da parte que ele tem que reduzir o consumo também. É o que acontece com esses jogadores de futebol. Tem um caso famoso que apareceu na mídia esses dias, Sim. que é isso aí que acontece, né? Continua comendo bastante e acaba parando de gastar. E nós, isso também acontece, né? Com a gente, porque você quer comer é muito prazeroso, mas e depois, aos 15 anos, você pensa e você já perdeu 1, 2, 3 quilos. Depois dos 30, aos 40, aos 50, começa a ficar tudo mais difícil, né, doutor? Então, aquele ditado que eu vivo, você tem que comer para viver e não viver para comer, é isso? Tá certo? Tá certinho. Eu gosto de falar sempre que o que engorda a gente é aquilo que a gente come, não é o que a gente come do Natal ao Ano Novo, é o que a gente come do Ano Novo ao Natal. Então, se você tem uma vida desregrada de alimentação, sedentarismo, fumo, tabagismo, bebe, álcool. Então, durante um período de tempo, a sua vida vai se consumindo mais rapidamente do que na pessoa que tem uma vida saudável. Então, para se emagrecer de uma maneira saudável e com isso obter um resultado duradouro, fazendo essas coisas que a gente está falando aqui, essas dicas que o senhor dá, né? Que é tudo associado à atividade física, até fazer uma reeducação alimentar, doutor? Exato. Eu acho que a gente podia começar a parar de falar emagrecer. Ninguém mais vai emagrecer daqui para frente. Vamos começar a mudar o nosso comportamento. Vamos ter uma vida saudável. Não quer dizer que você precisa comer menos, não quer dizer que você vai ter uma vida chata. Não é nada disso. Uhum. Você pode ter uma vida bem legal, manter as suas atividades, manter o jeito que você gosta de comer, porém mudando o seu comportamento. Se a gente imaginar que a gente falou que o atleta ele para de fazer exercício, é difícil a gente tratar atleta, né? A gente trata mais o gordinho, que ele já começa gordinho. Então esse gordinho ele nunca fez exercício. Então a gente tenta mudar essa cabeça dele. A gente usa o balão para isso da seguinte forma. É muito difícil a gente fazer dieta um mês, passar um mês comendo mato, folha. Alface, alface, alface. Alface, alface, água. Claro. Aí você vai se pesar daqui um mês, você perdeu 1 quilo. Desanima, né? É desanimador. Mas tudo não é a quantidade? Porque até se você comer alface em excesso, vai te engordar, ou não? Tem que comer bastante alface. Eu acho que tem que ter equilíbrio nas coisas, doutor. Eu acho que o bom senso em tudo que a gente vai fazer, eu acho que esse é o segredo para que as coisas deem certo. Eu acho que a gente tem que usar o bom senso. Bom senso e equilíbrio são fundamentais. O balão ele entra nessa história da seguinte forma. Ele dá um estímulo inicial para perder uma quantidade maior de peso, para a pessoa ver, não, eu posso perder peso, eu consigo perder peso. E aí a gente começa a trabalhar de uma forma multidisciplinar, com um nutricionista junto, com um psicólogo. Lembrando que o gordinho ele vai ser privado da caloria, vai alterar o humor, vai ficar mais ansioso, vai precisar de um trabalho psicológico. Nós vamos indicar um personal trainer ou pelo menos uma boa academia para ele começar a atividade física. Um cara que tem 35 anos, pesa 100 quilos, é um cara que nunca fez exercício, né? Uma pessoa que nunca malhou. Não adianta querer mandar ele para academia e pôr ele na esteira. Ele é muito sedentário no caso, sedentário, né? Porque às vezes a gente não tem o hábito de levantar para pegar o controle, a gente pega o carro, usa o carro para ir até a esquina. Eu acho que tudo, né? Isso influencia? Tudo isso influencia. A obesidade está começando a virar uma epidemia. A maioria das pessoas nos Estados Unidos, 50% são obesas. No Brasil nós temos uma incidência de 45% de pacientes no sobrepeso e a obesidade está crescendo assim de uma forma assustadora. Precisa ser combatido agora. Doutor, o que é um rebote em se falando de obesidade e o efeito sanfona? Como é que funciona?
O rebote ocorre bastante com as medicações, com as drogas anorexígenas. Tá? Existem algumas formas de dieta, que é a forma natural, que é a melhor de se fazer e a mais difícil, porque precisa ter disciplina. Você precisa ser focado no que você quer fazer, que é a famosa fechar a boca e malhar. Existem as formas medicamentosas, que são as drogas anorexígenas, e hoje em dia está bem difícil. A Anvisa está dificultando de uma forma muito legal, porque elas têm o papel delas, elas são muito legais de trabalhar com elas, mas não da forma que ela vinha sendo usada. Prescrição de pronto-socorro, troca de receita, não é assim que funciona. Essas drogas funcionam por um certo período de tempo. Ela serve para dar uma ajuda. Sim. Então, quando a pessoa começa a usar a droga de forma indiscriminada, ela passa a ser dependente da droga. E aí, quando o efeito da droga acaba, a fome volta maior. Esse é o efeito rebote. Você está sem fome até o estágio na qual a droga cessou o seu efeito. Ou você toma uma nova droga, e aí se vira um ciclo vicioso, cada vez você precisa tomar mais num período de tempo menor. Sim. Ou então você acaba ingerindo mais. Você vai vorazmente ao prato. Você tem muita fome. E gerando o tão famoso efeito sanfona. Então parou com a medicação, volta. Quando a medicação cessa o efeito, independente de ser porque parou porque o médico pediu ou porque não esqueceu de fazer a compra na farmácia, a droga acabou o efeito dela, a fome volta mais forte. E o efeito sanfona é esse. Engorda, emagrece, criando as estrias, que são defeitos terríveis na pele. Né? E sem falar na dependência, né, doutor? O rebote é a dependência, né? Quanto mais droga você usa, maior a dosagem no decorrer do tempo e menor o espaço entre as drogas. Se você tomava de 8 em 8 horas, você passa a tomar de 6 em 6, depois de 4 em 4, em doses maiores. Essa é a dependência que ela causa. Dependência química. Entendi. Agora, falando em balão, cirurgia bariátrica, banda gástrica, o balão intragástrico, como e em que condições eles devem ser indicados? Muito bem. O balão, ele é uma forma de dieta também, são as formas restritoras de dieta. Nós já falamos da dieta natural, da dieta medicamentosa, que são as drogas, e agora da forma restritora, que é o seu estômago ele é diminuído de alguma forma. Existem dois tipos de dieta restritiva. A permanente e a não permanente, que a gente consegue revertê-la. O balão é uma forma que a gente consegue reverter ela e a cirurgia bariátrica é uma forma permanente. Uma vez seu estômago sendo clipado, não tem mais como reverter isso aí. E as vantagens, né, do balão intragástrico? Bom, as vantagens dele está principalmente naquela perda de peso mais rápido que você tem logo nos primeiros 2 meses, te dando um estímulo maior para continuar com isso aí. Ele é indicado em pacientes na obesidade, um índice de massa corpórea acima de 35 ou acima de 30 com doenças associadas, diabetes, hipertensão, uma gama de doenças que tem aí que a gente pode ficar um tempão aqui falando. As principais delas são a diabetes e a hipertensão. E numa falência de tratamento prévio, ou tratamento medicamentoso, ou tratamento da dieta comum, né? Que procura um nutricionista, tudo. Falhou isso antes, você pode abrir mão do balão gástrico. Entendi. E como é que é esse procedimento, né, para a implantação do balão, doutor? Do balão intragástrico? Muito bem. Esse procedimento do balão é um procedimento bem seguro. Ele é feito por endoscopia, ele é colocado por endoscopia digestiva. Acho que todo mundo já fez ou conhece alguém que já fez uma endoscopia. Sim, então não é uma cirurgia. Vamos deixar claro isso, porque às vezes as pessoas se assustam, elas têm, né, um certo receio e falam, vou fazer uma cirurgia. Não é nada disso. Não é nada disso. Não tem corte, não é cirurgia, é colocado via oral, pela boca, ele é levado até o estômago, guiado por endoscopia. Lá dentro ele é insuflado com uma solução, com água, e ele fica num período de 6 meses. Após 6 meses que a pessoa perdeu o tempo desejado, reestruturou os seus hábitos de vida, já tem um balanceamento alimentar, um balanceamento de exercícios,
a pessoa começa, a gente vai tirar o balão também por endoscopia. Mais uma vez, não tem corte, não é uma cirurgia. Que na verdade, doutor, é assim, né? É isso aqui, né? Isso que a gente coloca em forma endoscopia, fazendo a endoscopia. Por endoscopia. Por endoscopia. Então. Ele é um catéter com um balão preso à ponta. Tá dando para ver, Vi? Desculpa, doutor. Ele é um catéter com um balão preso à ponta. E esse balão ele está murcho. Ele é colocado via oral pela boca. Ele vai entrar até o estômago. Lá dentro a gente vai usar esse catéter que serviu de guia para levar até o estômago, para preencher ele com uma solução salina. E essa solução salina mantém o balão cheio. Nós colocamos de 400 a 700 ml. Que aí vira, eu vou até pedir a gentileza para o senhor mostrar aí com o fundo na sua roupa branca, doutor. Você acha que dá para ver, Vi? Aí esse é o balão que depois ele fica no estômago do paciente. Exato. Esse balão, ele já está cheio, né? A princípio, ele é esse cateterzinho. Ele é nesse formato que eu acabei de mostrar. Exato. Depois que ele está lá dentro... Ele é insuflado e fica deste tamanho aqui. E vai o líquido, né? Isso. Fica esse líquido dentro. Fica que é um o que? líquido É dentro. água? É um soro? É uma solução de soro fisiológico com azul de metileno. O azul de metileno, ele tem uma função aqui que a gente pode falar dele depois. Uhum. Esse balão, ele ocupa de 50% a 70% da cavidade gástrica. Ele tem um diâmetro de 13 centímetros. Ele é feito de silicone cirúrgico. E a função dele, ele atua de duas formas. Sim. E falando, até para a gente não perder e até falar desse soro, era isso que o senhor ia Isso. me contar? Como é que é, doutor? Como tudo na vida que é manufaturado, que é até carro, você já viu carros por aí de concessionárias pedindo para fazer o recall. Sim. Tudo que é feito em grande série, em produção, em escala, pode ter um defeito de fabricação, né? Uhum. Esse defeito de fabricação poderia vazar esse líquido aqui e o balão murchar. Esse líquido azul que tem dentro, ele é absorvido pelo organismo e a pessoa urina azul. Esse é o alarme. Então, estou lá com meu balãozinho há 2, 3 meses e urina azul. Quando você urinou azul, é um sinal de que teve um comprometimento do balão. O corpo já vai dar um aviso. O corpo dá um aviso. Isso não é comum acontecer, isso pode acontecer, não é uma complicação do tratamento, isso é um defeito de fabricação. O balão que a gente usa, a empresa que a gente usa, é uma empresa muito idônea. Uhum. Até hoje, eu já tive problema com outros balões, não tive problema com esse tipo de balão específico, mas é estatístico, né? Uma hora vai dar, porque produz muitos balões, e uma hora vai dar. Entendi. E quando der, a gente tem que estar preparado para resolver isso aí. Isso é uma das coisas que poderia ocorrer. Se caso acontecesse, o corpo ia sinalizar aí no xixi, ele ia sair uma cor diferente e o paciente já estaria sabendo que... ele nos procura Uhum. e a gente efetua a troca do balão para ele. Agora, teria alguma outra complicação que pode ocorrer durante essa implantação do balão intragástrico? Sim, todo tratamento médico tem os prós e os contras, tá, Adriana? Tem os seus efeitos colaterais. Se você imaginar que o Tilenol, que vende em farmácia, pode dar hepatite, e a Novalgina nem vendida nos Estados Unidos porque pode dar aplasia de medula, a gente pode fazer uma correlação aí que tudo pode ter seu efeito colateral. Os riscos existem, assim como existe o risco de fazer uma endoscopia. Claro. Nós fazemos aí inúmeras endoscopias por dia no Brasil e raramente a gente ouve falar de uma complicação. Mas ela existe e ela tem que ser bem explicada, bem colocada para o paciente tem que entender isso aí. Que, por exemplo, o risco de perfuração de um órgão. Sim. É raro, não acontece, nunca vi acontecer, nem comigo, nem com meus colegas que passam balão. Aqui no nosso meio, a gente é bastante, um conhece o outro, nunca vi acontecer.
mas está descrito na literatura médica e tem que ser informado, né? Por isso que é muito importante que o paciente procure um profissional, um médico idôneo, que conheça a clínica, o hospital, que converse com ele antes, para saber, para quando ele for fazer esse procedimento, ele esteja tranquilo. E eu acho que com essa tranquilidade as coisas fluem melhor, não é, doutor? Tirar todas as dúvidas, passa uma certa tranquilidade e essa tranquilidade ajuda no tratamento, né? Ajuda bastante. Com certeza. Inclusive nós temos um vídeo aí, né, Vini? Né, Omar? Que mostra, acho que é a colocação desse... Vamos ver. Até se o senhor quiser comentar alguma coisa em cima, doutor, fica à vontade. Aqui nós estamos vendo o paciente com a boca na posição de endoscopia. Esse é o catéter que nós mostramos, ele está passando pelo esôfago, pela transição do esôfago, ele chega ao estômago, é alocado por endoscopia. Essa solução azul é injetada no balão e ele fica nesta posição, ocupando de 50% a 70% da cavidade gástrica. Depois dos 6 meses, a gente, por endoscopia também, a gente fura o balão, aspira o líquido de dentro dele e puxa de novo o balão fechadinho pela boca. Então também na hora de retirar, porque assim, qual é o prazo? Quanto tempo o paciente fica com esse balão, doutor? 6 meses. É o prazo máximo? Se eu quiser ficar mais tempo, é recomendado? Não, não é recomendado. O prazo é de 6 meses. Existem alguns protocolos, pode ficar mais, desde que seja protocolar, para fazer estudo, que o paciente autorize. Tem alguns serviços bastante idôneos também, de colegas meus que passam o balão, que estão começando a fazer um protocolo de um período maior de balão. Mas isso não é para a população em geral, isso é estudo. E como é que é o tratamento pós-operatório? Assim, tá certo a palavra pós-operatório, porque não é uma cirurgia, né? É um procedimento. Então, eu posso chamar assim para que as pessoas entendam, ou está errado esse termo, doutor? Não, pode chamar assim, pós-procedimento, pós-operatório, não tem problema nenhum, não. Como é que é esse tratamento pós? Nos primeiras 24 horas, o paciente tem um pouquinho de incômodo, né? Até o estômago se adaptar ao balão, sente um pouquinho de refluxo, um pouquinho de azia, pode ser que ele vomite, e a gente sempre deixa uma prescriçãozinha para o paciente para evitar esse tipo de problema. Depois dessa adaptação, o paciente esquece que o balão está lá e leva uma vida normal. Entendi. Então é bem tranquilo, né, doutor? Bem tranquilo e bem legal. Nós vamos fazer um intervalinho, Vi? Doutor, eu quero pedir licença rapidinho. Nós vamos fazer... É isso? Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Não sai daí.